a Yom Yom para o dia de 8 de Tishrei, trazendo o resumo do quinto método de Teshuvah, baseado na letra Rei, que é a quinta e última letra hebraica da palavra Teshuvah, e conforme explicado pelo Rav Zusha de Anipoli, ela indica o acróstico inicial de um versículo nos profetas, que nos fala Tznei alechet im Hashem im Elokecha, andar com discrição com teu Deus. E o que isso significa? Que não basta apenas fazer o bem, fazer as coisas certas, mas as coisas certas e boas também têm que ser feitas da forma certa, da maneira correta. E qual a maneira indicada de se fazer o bem? Com discrição, sem chamar atenção, sem alarde. Fazer o bem não para se promover, não para aparecer, não para ostentar, mas simplesmente porque a coisa certa a ser feita, mas para não deixar o nosso ego se misturar com isso, então procurar até fazer o bem de forma recatada, de forma discreta. Por exemplo, sobre a mitzvah de tzedakah, de caridade, doação, é sabido que a tzedakah já é uma enorme mitzvah, mas existe uma grandiosidade, existe uma grandeza maior ainda quando a tzedakah é feita com matan baseter, uma doação no anonimato, discreta. Né? Então isso, aquilo que a pessoa faz com discrição, isso exclui, retira o envolvimento do ego, a vontade de se destacar, de aparecer diante dos outros. Isso torna a mitzvah mais pura. E aqui ele vai nos dizer também como um método de teshuvah, para a pessoa se reconectar com Deus, se reaproximar, voltar, retornar a Deus, é necessário também saber se conduzir dessa forma na sua jornada espiritual. É preciso ter o cuidado de evitar qualquer tipo de ostentação. Se a pessoa faz o bem, que ela faça o bem, e bastante, né? Mas sem ostentar isso, sem querer exibir, ou se auto-exibir. Como foi dito pelos nossos sábios, os nossos sábios recomendaram isso de forma especial no Talmud, dizendo que a pessoa deve usar sua astúcia. Às vezes a pessoa precisa ser até esperta e astuta para expressar o seu temor a Deus. Ou seja, a pessoa tem que ter temor a Deus, reverência a Deus, sentimentos nobres diante de Deus, mas ao mesmo tempo ela tem que usar de astúcia até para camuflar, disfarçar isso, para não ostentar, para não exibir. E isso às vezes tem que até ter muita esperteza para saber deixar isso não transparecer. Então astúcia nesse caso significa aquilo que o Talmud se refere, saber agir. Agir da forma correta, praticar o bem, agir com piedade e devoção, porém de tal forma que ninguém o perceba. Não só fazendo as coisas discretamente, sem se exibir, sem chamar atenção, mas às vezes até, mesmo que a pessoa não queira chamar atenção, mas sei lá, tem outros vendo, observando, então é melhor a pessoa achar uma forma mais discreta ainda, quase escondida, de praticar o bem sem ostentar nada. Inclusive aqui ele nos conta que sabe-se que muito dos antigos Hassidim, que eram pessoas Hassidim das gerações anteriores, pessoas muito elevadas, espiritualizadas, que eles próprios se tornaram pessoas muito elevadas, porque trabalharam muito sobre si, no seu aprimoramento pessoal, cultivo espiritual, elevação, mas eles ocultavam-se. O que significa? Que eles ocultavam sua grande devoção, por mais que talvez eles rezavam com grande kavaná, devoção, cumpriam mitzvot, mas eles procuravam esconder isso. Não deixar que os outros se apercebessem, não só não chamar atenção, mas disfarçar, camuflar. E quando eram descobertos, mas às vezes alguém até percebia o quanto essa pessoa era cuidadosa e esmerosa no cumprimento das mitzvot, o quanto ele rezava com devoção, sem, mesmo que ele tentou disfarçar, ocultar, às vezes eles eram descobertos, e quando eram descobertos, esse era o flagrante dos grandes Hassidim, eles sofriam com isso. Eles sofriam pelo fato de terem sido descobertos na sua devoção, o quanto eles eram devotos e piedosos, porque eles preferiam guardar isso segredo, como dizendo, isso é uma coisa entre eu e Deus, ninguém precisa saber. Hoje em dia nós vivemos num mundo que tudo se faz, não é? Se posta no Instagram, ou fotos aqui, ou se mostra onde eu estive, por onde eu passei, o que eu fiz, o que eu consegui.
Aqui era justamente o contrário. Ou seja, os Hassidim faziam de tudo para suas virtudes, suas qualidades, suas boas ações, dizendo, olha, isso ninguém precisa saber. Quanto menos gente saber, melhor. Isso é entre eu e Deus. Eu não quero que ninguém se envolva, eu não estou fazendo isso para agradar ninguém ou nem para conquistar louros e elogios de ninguém. Por isso, se descobriam aquilo que eles faziam, eles até sofriam. Essa é a avodah de Teshuvah, esse é o serviço de Teshuvah, serviço espiritual da Teshuvah que se alcança através de Atznei Alecha, de ser discreto. Ou seja, essa é a maneira também profunda de se conectar a Deus de forma genuína, sincera, com integridade, agindo com discrição. Quando a gente age com essa discrição, então isso indica uma pureza de coração e uma vontade genuína de se ligar exclusivamente com Deus, que a pessoa está fazendo aqui as coisas boas e certas, com nenhum outro intuito pessoal, benefício próprio, mas sim unicamente de se ligar a Deus, de retornar a Ele.